Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$ 100 de bônus utilizando o nosso cupom FBOTECO? KTO.com. Acessa, link aqui embaixo na descrição. Saiu uma notícia lá no Jornal Esporte, hoje de manhã, que o Sérgio Ramos estaria em negociações avançadas com o Corinthians. E aí, isso foi repercutido no mundo inteiro e tudo mais. Eu via dizer que depois da lesão do Militão, até o Real Madrid tinha chegado a pensar, voltar a pensar no Sérgio Ramos por uma temporada para tentar suprir o Militão, que teve uma lesão seríssima no joelho, etc e tal. E aí pinga essa notícia. O Sérgio Ramos, que já tinha sido atrelado ao nome do Boca Juniors, é um cara conhecidíssimo, um dos maiores zagueiros da história da Espanha, com certeza, um dos maiores zagueiros da história do maior clube do mundo, que é o Real Madrid, que sempre se cuidou muito fisicamente. Isso é absurdo. É um negócio que ele faz os treinos particulares dele, o cara... Subir no morro, né? Bota jogador... Não, se pegar o Patrick e o Sérgio Ramos, assim, eu prefiro o Sérgio Ramos com 60 anos. Entendeu? Juro por Deus. O abdômen do cara parece uma pedra. Nossa senhora. Vê o que o Zé Roberto fez aqui com o Palmeiras com 40 anos. Pois é. Muito, Mas aí, cara, assim, é óbvio que do ponto de vista do marketing, do ponto de vista dos holofotes, do ponto de vista até da bola no Brasil, capaz desse cara jogar muita bola, mas com certeza. A gente tem uma questão no Corinthians que é o ponto de vista financeiro, a dívida absurda que o Corinthians tem, atrelado a essa nova política de trazer uma galera ganhando mais, que acabou inclusive salvando o Corinthians do rebaixamento, foi um tiro meio ali no escuro que acabou dando certo para esse ano, mas como que você enxerga buscar um jogador desse tamanho com os salários que certamente devem estar envolvidos, se é que isso vai acontecer? Olha, eu estou meio na contramão de muitos colegas que, a partir do momento que você tem estabelecido no país, numa liga, o fair play financeiro, se tudo isso é documentado, bonitinho, regrado, é lei. É lei. Então você tem que seguir a lei. Quando você não tem isso, porque veja só, se o Corinthians, eu ouvi um monte de gente falando assim, nossa, que absurdo contratar o Memphis Depay, aquela coisa toda. Se não contratasse jogadores, será que o Corinthians teria se mantido na primeira divisão? Dificilmente. Então, o que você, assim, uma coisa é a gente cobrar gestões responsáveis. E esse é o nosso papel como gestor. Você tem que ter gestão responsável, você tem que criar mecanismos para que o cara realmente cumpra o papel dele como gestor de maneira correta, de maneira responsável, que responda por prejuízos exacerbados, que responda por desvios e tudo isso. Ponto. Isso tem que ser feito. Isso não se discute. Porém, se eu tenho lá um elenco de 30 jogadores que não resolve o meu problema, eu prefiro reduzir para 25 e pagar mais um cara que resolva. Então, por exemplo, o Memphis Depay era uma oportunidade que o Corinthians não poderia deixar. E queira ou não, ele teve papel, mesmo fora de forma, ele teve um papel importante nesse processo do Corinthians de fora da marca que acaba valorizando, o follow market. Então, são negócios que a gente pode entender. Quando você faz um negócio, você precisa avaliar o seguinte, o que é gasto e o que é investimento. Então, quando você investe numa marca como Memphis Depay, como você investe numa marca Sérgio Ramos, que talvez possa ainda render para o Corinthians num ano de contrato, o nome do Corinthians está em tudo quanto é lugar. Isso pode remeter também a patrocínio, a possibilidades maiores de ganhar dinheiro. Então, sob esse ponto de vista, diz que você, obviamente, tem a responsabilidade de pagar. Que você cumpra com essa responsabilidade. Vou achar um parceiro que de repente me ajude com esse salário. Todos ganham com isso. Eu não acho um absurdo. Eu não acho um absurdo. O que eu acho absurdo é você pagar R$2 milhões para um cara que não resolve. Então, de repente, você pode pagar 3 milhões por Depay e tirar 2 do elenco que ganha 1,5 milhão e que não resolvem, não te entregam. Então, é uma questão de você saber aonde você está colocando o seu dinheiro e se você tem parceiros que te ajudem a bancar. Então, você faria essa contratação? Claro que eu faria. Pô, Ronaldo, quando foi pro Corinthians, todo mundo achava que era um absurdo. Pô, e o Ronaldo, o que ele fez pelo Corinthians? Ele ajudou muito o Corinthians nesse processo. Muito. Transformou o Corinthians.
A marca Corinthians, até a maneira do Corinthians como gestão. E tem uma outra coisa que as pessoas não gostam muito de falar, mas o futebol brasileiro ele é muito pobre tecnicamente. Não adianta. Romário foi artilheiro com 40 anos. O Zé Roberto foi ídolo no Palmeiras jogando muito com 40 anos. Lembra do Valdo? Lógico. Comeu a bola. Cruzeiro, né? Sidorf veio para o Botafogo com um tempo mais diferenciado. Olha o Depay fora de forma, apesar do que ele sabe, consegue já fazer. Não jogou como o Ronaldo, mas ele já faz a diferença. Quer dizer. E é um jogador comum da Europa. Assim. Exato. Então, aqui não é tão difícil jogar. Então, quando você traz um cara que tem esse status, Champions League, futebol europeu, ele vai conseguir render. Thiago Silva, lembra quando chegou agora no Fluminense? Exato. O Fluminense com uns 8 jogos sem perder. O próprio Sem tomar gol. O próprio Marcelo, que saiu agora, ano no começo passado. do Fluminense também ele foi bem. No começo ele foi bem pra caramba. Então, quer dizer, são jogadores que, em fim de carreira, mas que encontram a possibilidade de jogar aqui como jogam na Europa, como jogam nos Estados Unidos, porque o nível é outro. O nível é outro. Então, são caras que você vai ter o rendimento. Claro que você pode ter um tiro na água, como foi o Rames Rodrigues, Sim. que decepcionou. O próprio William no Corinthians. O William também, que eu tinha. O William eu uma acho que uma expectativa maior muito grande. decepção, porque o William sempre entregou em clubes, né? Diferente do Ramos. Não, e ele né? tá jogando bem, jogou bem no Voltou Pois e é, voltou pra lá e voltou a jogar bem, é verdade. Então, sabe, são jogadores que eles. Mesmo o Ronaldo, meu Deus do céu, o Ronaldo fora de forma, o que ele fez? O no Ronaldo Corinthians? é um gênio. Sim, mas mesmo assim, ele jogou como se tivesse fininho. É impressionante. Sabe? É impressionante. Então, dá para jogar. Além do fato de você poder ter o rendimento, são jogadores que levam público ao estádio. Ah, sim. O cara vai. Vou ver o Sérgio. Eu queria ver jogo do Grêmio por causa do Soares. É. Ter a chance. Então, é uma atração. Imagina um Corinthians e Santos, o Neymar voltando. Exato. Neymar e Sérgio Ramos. Teve, embate. foi contratado pelo Corinthians lá em 2005. São jogadores que lotam o estádio. O cara vai lá para ver, então você promove o campeonato. São estrelas, então por que não? Por que não? Agora, o que você precisa fazer é fechar a conta. Se você tem uma folha salarial de 20 milhões, bom, para trazer o Sérgio Ramos, eu vou ter que gastar 3 milhões por mês. Vou ter uma ajuda de um parceiro? Bom, se tiver ajuda de um parceiro, eu vou gastar 1,5 milhão. Quem tá lá? Que 2 pés de bagre que eu posso tirar daqui que não vão me resolver o problema e que ganham juntos Raul 1,5 milhão? Tchau. Aí, no caso, é assim que você tem que pensar. Ô, Celso, o... Jogador que mude o seu... O Carrijo mudou o patamar do Corinthians? Mudou. 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 O Memphis mudou. O Roberto até jogou mais com ele.